Olá, bom dia. Eu me chamo Guilherme Bolincenha, vou ensinar para vocês aqui nesse curso, né, sobre o Frappé Framework. Ah, então, assim, basicamente a minha ideia com esse curso é capacitar vocês, né, a utilizarem esse framework desde o nível básico até o avançado, para que vocês consigam ali, né, ser autossuficientes e também consigam desenvolver aplicações utilizando esse framework. Uma observação que eu gostaria de passar sobre esse curso é que nós não temos o intuito aqui de ensinar você a programar. Não. Se você tem interesse em conhecer esse framework, recomendo que você estude em paralelo HTML, CSS, JavaScript, Python, né? Porque são conhecimentos que são essenciais para o desenvolvimento, ali utilizando o framework. Só que, claro, se você tiver, digamos assim, um certo tipo de dificuldade ou quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente vai ter uma parte de atendimento, suporte e tudo mais, e vocês vão acabar realmente, se vocês não têm um domínio sobre essas linguagens, vão acabar conhecendo durante o curso bastante sobre elas. Mas é o ideal que você estude em paralelo, principalmente Python e JavaScript, tá bom? Sobre a questão da distribuição, bom, a gente vai distribuir isso daqui no YouTube, esse curso no YouTube, né? Ele será totalmente gratuito. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar, etc. Podem utilizar ele desde que não seja comercializado esse uso que vocês fizerem, tá bom? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, tem as minhas redes sociais aqui embaixo, tem o meu contato também, né, do e-mail. Podem perguntar, sempre que disponível eu vou estar ali respondendo vocês. E também todo o material que a gente for desenvolvendo juntos aqui dentro do curso, eu vou estar compartilhando dentro do meu GitHub, então vocês podem entrar lá também e visualizar. Com relação a quem eu sou, né? Quem é esse rapaz que está ensinando vocês aqui esse framework, eu me chamo Guilherme Bolincenha, eu sou CEO da Carbon Box, tá? Eu iniciei a minha jornada no mundo da tecnologia há mais ou menos 20 anos atrás, né? Cursei ali Sistema da Informação pela UTFPR e eu tenho ali só de Frappé Framework, eu tenho cerca de 5 anos de experiência. A minha carreira, ela, né, é basicamente focada em desenvolver soluções de gestão empresarial e hoje, né, eu atuo mais como gestor de projetos, que abrangem tanto RPs, aplicativos móveis ou plataformas de e-commerce. Ali, esses são os 3 setores que eu mais atendo dentro do mundo da tecnologia hoje. Assim, para quem não sabe, como eu falei, o curso ele é voltado para ensinar sobre o framework, mas é claro que a gente tem que abordar alguns conteúdos que são meio básicos. Para você que está caindo aqui, às vezes está fazendo um cursinho, está fazendo algum curso ali web ou está iniciando na faculdade agora, o que é um framework? Cara, um framework ele é uma estrutura de software que fornece umas ferramentas ali meio que para deixar o teu processo de desenvolvimento mais rápido. Então, são ferramentas, vocês vão ver bastante isso aqui, são bibliotecas, né, que ajudam e facilitam bastante o seu desenvolvimento e encurtam o seu tempo para que você consiga ali desenvolver o seu projeto pessoal ou o projeto de algum cliente. Então a gente tem uma base e o bacana é o seguinte, se você não é tão familiarizado com o desenvolvimento, o bacana é que a base que esses frameworks te obrigam a seguir, elas meio que te ensinam também ali um pouco de programação, organização de código, organização de projeto como um todo e assim por diante. Então é realmente uma coisa bem interessante para você que está começando do zero mesmo ali, mas se você é um pouco mais experiente, é muito mais tranquilo de realmente utilizar essa ferramenta, ela acaba sendo muito mais rápida para você entregar um projeto que você acabou de fechar ou que você está querendo desenvolver. Então, falando sobre o Frappé em si, cara, o Frappé Framework ele é um framework web completo, que tem tudo incluso. Então, assim, quando você instala ele, você tem ali acesso a ambiente administrativo totalmente desenvolvido e personalizável. Tem aquela gestão de roles para que, se vocês têm esse know-how, é uma questão muito chata de você desenvolver o que cada usuário pode fazer, o que não pode fazer, e etc. Ele tem um sistema de funções, de roles, muito bem estruturado dentro dele. Ele tem um sistema de gestão de arquivos também muito bem estruturado e avançado, que ajuda você, se você precisa gerenciar arquivos, até mesmo se você precisa redimensionar imagens, esse tipo de coisa, gerar ou editar PDFs, ele tem esse sisteminha ali dentro, e tem também todo um banco de integrações já desenvolvidas, tá? Integrações, eu vou alterar depois aqui, já desenvolvidas
e prontas para você só integrar no seu aplicativo e utilizar. Google, PayPal, enfim, N integrações disponíveis já prontas ali para você só utilizar, integrar ali, às vezes até mesmo pelo front-end, não precisa nem integrar pelo back, você já consegue estar utilizando aquela integração. Como, por exemplo, um vínculo entre integrações e arquivos. Você pode colocar Google Drive, você pode colocar ali, se não me engano, tem o da Azure, que também tem essa questão, enfim, são coisas bem interessantes já prontas para serem utilizadas. Além disso, ele tem ali a questão do seu código principal é Python, né? Então você vai ver todas as classes, conexões, integrações sendo utilizadas para o Python e o JavaScript, né? Para fazer a gestão do front, algumas regrinhas de negócio também um pouco mais simples, validadas pelo Python, mas utilizando ele também ali. E o banco de dados como um todo, de uma forma geral, é o MariaDB, tá? Que é um MySQL ali. Na verdade, o MariaDB ele surgiu do MySQL, né? Então é bem tranquilo, se você conhece MySQL, bem tranquilo de utilizar mesmo, tá bom? O framework ele é principalmente utilizado para as empresas que querem utilizar o RP Next, que é um sistema de gestão empresarial open source, tá? E ele é bastante genérico, tá? E assim, se a gente quiser realmente, o foco dele são aplicações orientadas a bancos de dados, que é o Data Driving Apps, que é uma coisa que a gente vai entrar em mais detalhes futuramente também. O que são Data Driving Apps? Exemplos, redes sociais é um deles, né? São interações dos dados que geram aqueles aplicativos. Então, se você tem um aplicativo que é mais ou menos orientado a dados, né? Tipo uma rede social, tipo um aplicativo de dieta, esse tipo de coisa, você pode estar utilizando muito bem esse framework, tá bom? Então, outra coisa, ele é open source, tá? Então, assim, você pode utilizar ele, na verdade, open source é o RP Next. O Frappé você tem a licença gratuita, mas ele tem uma licença diferente lá que depois a gente vai entrar em detalhes também na parte avançada, tá bom? Então, basicamente isso é o Frappé. É um framework que entrega para vocês ali um monte de ferramentas para você começar a utilizar e desenvolver o seu aplicativo. Assim, falando em diferenciais, a principal diferencial do Frappé entre os outros frameworks, do meu ponto de vista, é que os metadados eles são tratados como dados. Cara, como assim? Quando você está desenvolvendo o front-end, até quero ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, óbvio, vocês estão vendo pela primeira vez a visão, né, de dentro do aplicativo. Ele está em inglês durante o nosso processo. Eu gosto muito de utilizar inglês. Se vocês acharem muito ruim, eu mudo para português, tá? Mas é muito mais fácil ao meu ver, né? Ainda mais que eu vinculo back-end com front, deixar tudo em inglês mesmo, mas se ficar muito confuso, a gente pega e coloca em português. O que ele quer dizer que os metadados são tratados como dados. Se vocês vierem aqui, que eu vou explicar a partir da segunda e terceira aula, via InBuild, doctype, e abrir um doctype qualquer aqui. Vamos pegar um que é bem fácil de a gente visualizar, e dá para visualizar meio que agora. Note, o aplicativo de notas, tá? Vou abrir aqui ele. Quando você abre o doctype ele é uma tabela dentro do banco de dados. Essa tabela dentro do banco de dados, quando você cria um doctype, você cria essa tabela. E essa tabela, você tem duas possibilidades de você colocar não só os fields, né, os campos dessa tabela dentro desse próprio doctype, como você também pode colocar elementos gráficos dentro da visualização desse formulário. Então, esse que é o principal, a gente vai ver isso daqui com mais vezes, mais detalhes, futuramente, tá? Mas os metadados também são tratados como dados. Então, se você, por exemplo, aqui, eu criei meu doctype com os meus campos e assim por diante, quando você vem aqui em ir para a lista e adiciona uma nova nota, tudo aquilo que você determinou lá na criação desse campo aqui, ele está espelhado de duas formas. Está espelhado para que quando você colocar os dados aqui e salvar, tenha os campos necessários dentro do banco de dados para receber esse novo armazenamento. E também você pode ver, esse SymBy aqui, ele é chamado de um section break, né? Então você cria elementos visuais e elementos que vão ser armazenados no banco de dados, né, dessa forma. Então, isso que a gente quer dizer, metadados também são tratados como dados. Isso facilita bastante na hora da gente desenvolver um formulário, desenvolver uma página, desenvolver um relatório, porque a gente está utilizando ali
basicamente do próprio front-end para gerar boa parte das interações que o nosso usuário vai ter aí com o aplicativo, tá bom? Isso da parte administrativa. Também é possível, se você, a gente vai ver durante o curso, que você pode desenvolver páginas web de uma forma muito similar também, tá bom? Então, esse é o principal diferencial. É muito rápido você desenvolver tanto a questão administrativa quanto as questões ali para o cliente final, porque os metadados são tratados como dados. E então, assim, além disso, a gente tem aqui uma arquitetura monolítica, que isso aqui é um pouco... O principal dele é ser tratado como monolítico. Então você cria toda aquela estrutura de uma forma em que, por exemplo, você vai ser gerenciado por um único servidor. Para quem não sabe o que é monolítico, né, tá começando agora, o monolítico basicamente é como se fosse tudo num local só. Então, o mesmo servidor, ele gerencia as requisições, ele gerencia os pagamentos, ele gerencia os usuários, ele gerencia todas as funções da sua aplicação. E nós temos outros tipos de arquitetura, microserviços, que é o mais comum hoje para redes sociais e tudo mais, onde você tem vários servidores especializados para cada função que o seu aplicativo faz. Só que recentemente o Frappé também permite que você tenha uma arquitetura de microserviço, ou também ele permite, né, ali algumas outras possibilidades, mas o principal dele de fato é ser monolítico. É muito fácil você desenvolver monolítico. O microserviço ele fica um pouquinho mais complexo, mas é possível também. E quando você desenvolve ele de uma forma de microserviço, você acaba ganhando bastante desempenho de todas as demais ferramentas que esse framework disponibiliza, tá bom? Mas o principal e o que eu vou utilizar em boa parte do nosso curso é o monolítico. O microserviço eu vou deixá-lo só para a reta final mesmo, que a gente vai entrar em detalhes. Então, assim, é basicamente isso. Ele vem com tudo pronto para você basicamente só meio que montar uns quebra-cabeças e desenvolver ali de fato uma aplicação web completinha, tá bom? Ele também disponibiliza para a gente uma interface administrativa completa, porque uma coisa que os nossos colaboradores ou clientes que vêm para nós aqui internamente reclamam bastante é que a parte do design do aplicativo final para o cliente até que atende as expectativas, mas gerenciar a aplicação é horrível. Então, o bacana dele é que essa parte ADM, que nós, né, como desenvolvedores, às vezes falta um pouquinho ali, talvez, de empenho, né? Ela já vem com uma ferramenta administrativa completa para você montar e também disponibilizar para o seu cliente. A gente tem a questão, que ela é chamada Desk, a gente tem a questão de formulários, que eu vou explicar a partir de amanhã. Nós temos a navegação dela, que é muito simples. Nós temos a visualização dos nossos dados em formatos de listas, que são bem interessantes, que vou mostrar a partir de amanhã, menus, permissões, anexo de arquivo, enfim, é bem show mesmo, e esses são os principais diferenciais que a gente tem, né, que é o motivo pelo qual eu me especializei, né, nesse framework aí, foi basicamente por causa disso, tá? E a gente tem também, isso daqui é o que eu penso, a gente tem aqui o que a comunidade fala. Eu navegando, pesquisando e analisando muito o fórum do framework e tudo mais, a gente tem várias coisas. Essa questão das baterias incluídas, que é o que eu falei, tipo, várias e várias funcionalidades ali meio que montadinhas só para utilizar, é o que o pessoal elogia bastante. Quando você pega, né, o desenvolvimento, quando você desenvolve a sua primeira aplicação, ou você se empenha um pouquinho em estudar ela, você consegue ter ali, de fato, um desenvolvimento muito rápido, não só de uma aplicação completa, mas de novas funcionalidades para uma aplicação já desenvolvida, tá? A gente tem aqui a interface também muito bacana, é uma interface ali que pro nosso cliente final, né, o nosso cliente que vai utilizar ali para administrar e tudo mais, ele é muito bom. Tem a interface também para o cliente do nosso cliente, que é aquele cara que vai entrar, comprar ali e tudo mais. Ele tem várias funcionalidades, ele tem, por exemplo, um sistema de criação de páginas de web, que é bom. Eu não utilizo muito, mas ele é muito bom. Eu utilizei em poucos casos aqui, mas vou acabar ensinando também. A arquitetura monolítica muito bem estruturada, isso a gente vai ver durante o curso, conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo mais detalhes sobre essa arquitetura, tá? E a comunidade dele hoje está bem mais interessante do que alguns anos atrás, tá? Quando eu comecei, ela era bem fraca, realmente era uma comunidade ultra específica da Índia. Hoje a gente tem mais o Ocidente começando a utilizar ele de fato, então a gente encontra bastante ajuda de fato, né? E quando a gente precisa ter algum tipo de dúvida, etc., a gente encontra. Esses daqui, os contras que eu encontrei, algumas delas eu concordo, outras não, tá? A curva de aprendizado,
aí eu tenho que concordar mesmo. É uma coisa que demora um pouco para você pegar, não é uma coisa que do dia para noite você já está desenvolvendo ali rapidamente. Ele demora para entender, mas depois que você pega essa estrutura básica, fica show de bola, tá? Então a curva de aprendizado eu concordo. Limitado a aplicações não empresariais. Aqui concordo e discordo, porque tem a possibilidade de você desenvolver ele ali para outras funcionalidades, mas de uma forma geral, realmente todos os casos de uso que a gente tem são realmente de empresas ali ou alguma questão vinculada à empresa, então é mais o foco esse. Um cliente quer um sistema para gerenciar o seu RH, etc e tal, é sempre mais ou menos dentro desse mundo empresarial, né? Empresarial para os seus clientes ou empresarial para a gestão interna. A arquitetura monolítica, bom, é um contra, mas recentemente, na atualização do ano passado, eles disponibilizaram de uma forma bem simples mesmo, bem sutil, uma forma de virtualizar o seu banco de dados, que até ele vai de encontro com essa questão da dependência do banco de dados do MariaDB. A partir do ano passado isso não é mais obrigatório, tá? Você tem a possibilidade de todos os documentos do sistema estarem de fato armazenados em outros bancos de dados. Eu quero um banco de dados X, eu quero Y, não sei. Você pode, se você quiser, utilizar ali outras fontes de dados que não sejam MariaDB. Bom, e também dessa mesma virtualização de documentos, ele abriu, é uma coisa que eu vou explicar futuramente, essa arquitetura, em vez de ser apenas monolítica, ela também tem algumas possibilidades de ser microserviço, que é o que eu estou finalizando com o cliente hoje, por exemplo, nesses últimos dias, essa estruturação, né, essa forma como a gente desenvolveu esse projeto, e ele funcionou muito bem. Então a gente conseguiu ter uma estrutura ali de microserviço funcionando com essa estrutura meio monolítica. Foi muito bom por causa que a gente estava precisando de desempenho. Aí, de fato, tem esse problema por ser monolítico também, que a gente tem essa questão de outras grandes desempenhos, ela acaba sendo um pouco ali não tão boa, tá? Mas tem também hoje em dia como dar uma burlada nisso. Mas de uma forma geral, esses são os contras que a gente identifica ali na comunidade. Alguns eu concordo, outros ali não, e tem alguns que dá para dar até mesmo a questão da configuração, dá para você conseguir um bom desempenho ali com relação à sua aplicação, tá? Mas de uma forma geral, ela é muito boa para uma boa parte dos projetos, né? E realmente você acaba conseguindo ali, de fato, uma certa agilidade, né? Quando você pega e tem esse conhecimento um pouco mais avançado em cima desse framework. E os casos de uso, tá? Quem que está utilizando isso, gente? Bom, se vocês entrarem depois no site do Frappé ou do RP Next, nós temos ali dezenas de casos de uso que eu não queria exemplificar porque são deles, né? Eu queria mostrar mais uma coisa dentro do nosso mundo aqui, Brasil e tudo mais, tá? Então, assim, a gente tem, por exemplo, só do RP Next mais de 10 mil empresas utilizando, né? Que o RP Next, não vou detalhar agora, mas o Frappé Framework é o framework que foi utilizado para desenvolver o RP Next, tá? E a gente consegue vários ganhos quando a gente vincula os dois para os nossos projetos, que eu vou entrar em detalhes futuramente, mas basicamente ele é um sistema de gestão empresarial completo que foi utilizado o Frappé Framework para desenvolver ele e cerca de 10 mil empresas estão utilizando ele, só esse framework hoje, tirando a utilização do Frappé, né? Para os meus clientes, né, a gente tem aqui a CG Multimídia, que é uma empresa de agências de marketing digital, que nós fizemos um sistema interno para eles de gestão empresarial utilizando o Frappé para eles fazerem a gestão de todas as suas demandas. Clube Disc e Thermoplus a gente consegue visualizar, eu já vou demonstrar para vocês aqui. E o maior cemitério da América Latina, nós utilizamos também o Frappé para gestão de contratos, tá? É um cliente aqui bem grande mesmo, cerca de 200 vendedores utilizam ali diariamente, e a questão do desempenho a gente conseguiu ali de fato otimizar o servidor para atender essa demanda. Então são cerca de 3, 4 mil, 5 mil contratos gerados mensalmente, tirando dezenas de outras utilização por parte dos clientes finais também. Então aqui a demanda do servidor é bem alta e o Frappé consegue entregar ali uma resposta aceitável, uma resposta bem boa, dentro dos padrões que o cliente estava buscando. O Clube Disc e a Thermoplus são dois clientes ali que eu posso demonstrar tipo de fato, né? Deixa eu pegar aqui Thermoplus e Clube Disc para vocês entenderem um pouquinho
da versatilidade. Esse daqui é a Thermal Plus. A Thermal Plus, basicamente, o que acontece? Eles precisavam de um sisteminha de pagamentos de ticket online, tá? Isso aqui é focado no mobile, tá, gente? Então, assim, a gente estava vendo ali esticadão, mas o foco é no mobile. Então, a gente tem o Frappé por trás aqui, né? Vinculado com as maquininhas físicas deles para localizar o ticket, gerar um sistema de pagamento e justamente também armazenar todas essas informações para geração de relatórios. Então a gente tem aqui tudo isso aqui. Isso daqui depois a gente vai ver durante o treinamento, que isso daqui é o próprio Frappé. Então a gente tem aqui uma página web que o Frappé disponibiliza para a gente para ser personalizável, né? Para ser personalizada. A gente coloca algumas funções aqui que a gente tem a pegar todos os estados cadastrados, cidades, estacionamentos e assim por diante. E de fato daí, né, o nosso cliente pegar e utilizar isso daqui para fazer o pagamento. Integrações super simples, vou acabar demonstrando para vocês depois futuramente também. E esse foi esse que é o mais recente, né, dos lançados aqui internamente que a gente utilizou o Frappé. Outro que a gente utilizou para mostrar um pouco mais da versatilidade dessa questão do layout do Frappé é um set mais completo. Não é só um point de pagamento, né? Que aqui o point ele aceita, por exemplo, QR Code. São, cara, N possibilidades que não vou entrar em detalhes aqui, senão fica um vídeo inteiro só falando sobre as possibilidades. Mas aqui é um outro aplicativo que a gente fez utilizando o Frappé também, que basicamente entrega para o nosso cliente a gestão de todos os parceiros dentro desse clube de desconto, gerencia também os pagamentos, assinaturas, gerencia os descontos, enfim, tudo aquilo que esse clube de desconto precisa para funcionar, ele está sendo gerenciado por essa ferramenta, né, do Frappé. Essa página aqui é a página do cliente final. Por questões óbvias de privacidade, eu não posso mostrar o interior, né? Mas o interior a gente vai ver bem forte ali durante as nossas apresentações. Então, assim, é muito versátil, né? Nós temos uma agência, nós temos um clube de desconto, nós temos um sistema de pagamento de estacionamento, nós temos um cemitério. Cara, aquilo que o seu cliente quiser, ele pode ser moldado ali o framework para desenvolver uma aplicação para resolver algum problema ali, tá bom? E por fim, hoje queria só falar para vocês, meio que introduzindo a próxima aula, né, a questão dos pré-requisitos. Bom, os pré-requisitos que você precisa ter em mente é basicamente, ter uma noção de Python, certo? É bem interessante. Até se você não tem noção, recomendo você em paralelo assistir algum curso de Python. É uma linguagem de programação que é muito fácil aprender, tá? Ali, a curva de aprendizado é muito boa, então super recomendo. E ela é bem versátil também. Nós temos o JavaScript, que ele também tem uma curva de aprendizagem um pouco rápida, tá? Então a gente tem ali para gerenciar todo o nosso front-end, o Python é para o back-end. MariaDB, cara, é basicamente MySQL. Cursinho de MySQL você consegue pegar, entender todo o básico, mas ele não é necessário talvez no começo, tá? Porque nós temos todo o framework para ajudar a gente em tudo que é básico de gestão de banco de dados. Então a gente vai entrar no MariaDB mesmo bem para frente no curso, então você pode pegar com calma, estudando MySQL e assim por diante. Quando a gente for fazer algum tipo de relatório com query, quando a gente for fazer algum tipo de atualização de lançamento de uma nova funcionalidade que precisa corrigir algum dado no banco de dados. Então é somente em situações específicas que nós utilizamos o MariaDB. Todo o restante, o framework nos dá um suporte para consultar ou editar o banco de dados utilizando o Python. Nós temos daí o HTML e o CSS, que é básico, né, para fazer a geração de front-end. Não vamos utilizar muito ele inicialmente no curso, mais para frente também, então é uma coisa que é legal você aprender aos poucos e assim por diante, tá? E o Jinja Templating, não precisa se preocupar com esse cara aqui inicialmente, ele é muito simples de utilizar mesmo, e aquilo que eu vou explicar no curso já vai introduzir o que você precisa necessariamente para utilizar essa ferramenta. Então esse aqui é o único que eu não recomendo você a ver separadamente. Todas as demais, super recomendo, não só para nesse curso, mas para a sua vida como programador, né, de uma forma geral. E o GitHub, né, é bem básico mesmo, isso daqui é para gerenciar os repositórios do nosso projeto, e não tem como fugir, tá? O Frappé e o RP, né, e todas as ferramentas que a gente for utilizar, eles dependem do Git e do GitHub para fazer ali o lançamento de funcionalidades, gestão dos aplicativos e assim por diante. Ok? Então, esses dois aqui, não precisa se preocupar, eu já recomendaria a vocês que durante o curso a gente vai fazer
meio que aprender o básico necessário para eles, mas conforme você for tendo for entrando em funcionalidades mais avançadas nesse sistema, aí de fato você vai precisar conhecer mais do GitHub de forma avançada por uma questão de gestão de projetos. Mas para o curso mesmo, os 4 primeiros seria que eu te recomendaria estudar em paralelo. Tá bom? Então, por hoje era isso. Obrigado e até o próximo curso.